Boa noite, pessoal. Boa Vocês noite. estão conseguindo me ouvir aí, né? Sim, sim, E aí, sim. doutor Marcos? Tudo bem, doutor Marcos? Marcos deve estar ocupado. Não, Ah, nossa, eu tá aí, tô com Marcos. muita dor de cabeça aqui, mas eu tô escutando sim. Ah, na hora, beleza, então. Vamos dar início aqui. Pessoal, é o seguinte, ainda não coloquei lá no nosso portal a atividade avaliativa 2, mas já sei do que se trata, né? Posso até adiantar para os senhores, vai ser uma lista de 5 questões. Cada uma dessas questões é fazendo referência a um polinômio, beleza? Então, eu vou utilizar aqui somente soluções lineares, somente algoritmos para soluções de problemas lineares. Vai ter um polinômio lá, sei lá, x ao quadrado mais 3n mais 5. E para cada polinômio desse, vocês terão que implementar um algoritmo que dê o número exato de passos que o polinômio exige, certo? Ah, então eu errei por um n, errei por uma constante, sei lá. Então, se diminuir um pouco, não vai fazer muita diferença. Se não tiver exato, não vai fazer muita diferença. Agora, se tiver muito diferente, se tiver uma disparidade grande aí entre o algoritmo e o polinômio, eu vou entender que foi feito só por fazer mesmo e não vai pegar a nota máxima. Beleza? Pode ser que tenha alguma instrução ou outra, alguma exigência ou outra, tipo, no mínimo, no máximo 10 linhas de código. Né? Porque é muito fácil você ter o polinômio lá e colocar uma linha, um monte de atribuição, né? É mais 4 é x ao quadrado mais 4n mais 4. Então, vou colocar aqui 4 atribuições. x1 recebe 2, x2 recebe 3, x4 recebe 5, x6 recebe 7, por exemplo. É muito fácil fazer assim, né? Então, eu acho que eu vou delimitar algumas regras, tipo número de variáveis, número de linhas, número de laços, etc. Vou colocar algumas regras para dificultar um pouquinho aí o trabalho de vocês. Porque se deixar só o polinômio solto, vai ficar muito fácil, né? Os algoritmos vão ser chutados assim, tá? Mas a atividade 2 vai ser uma listazinha, 5 questões, 5 polinômios. Beleza? Vou colocar lá até o final aí do fim de semana, tá? A gente continua falando ainda sobre análise assintótica, tá? Hoje a gente continua falando de análise assintótica e semana que vem a gente vê alguns algoritmos mais trabalhados. Só um minutinho, pessoal.
Fala aí, Pessoal, Marcos. pessoal, só mais um tempinho aqui, tá? Só 2 minutinhos. Ok. Fala aí, Marcos e Áureo. Bom dia, Rocha. Como é que estás? Bom dia, rapaz. Boa noite, cara. Rapaz, o que está acontecendo? Ei, o que está acontecendo contigo que tu está entrando na aula assim pontualmente, que não é do teu costume. Mas assim, online é melhor. Eu até acho que é melhor assim do que presencial. Tá sendo legal essas aulas aí. Não é? E o bom foi que hoje, né, o governador sancionou a lei para diminuir a mensalidade, né? Vamos ver se a instituição vai obedecer. Vai obedecer, né? Vamos ver. Porque você não tá tendo. Mas eu acho que é quase a mesma coisa, né? Que a gente não tem aula em laboratório, os gastos são menos na universidade. Os gastos são menos e várias empresas, né, estão aderindo essa redução de mensalidades, não só educacional, mas com outros serviços também. Verdade. Cadê Marcos? Não Mas o fala, né? Marcos. O TCC, Marcos, é hoje, só. Estourando. Vocês já estão fazendo TCC, Estão fazendo, acho que amanhã, até o prazo final para entrega da segunda unidade. Então, para mim, fazer. então, para mim deve começar no outro período, né? Com certeza. Vocês estão no 7º, né? Estamos no 7º. Ou esse ano vocês já terminam, né? Com certeza. Próximo tempo, até metade do ano, se Deus quiser. Aí vamos ser cientista, né? Desliga esse ventilador, Rocha, rapaz. O ventilador tá legal. Dá para perceber, né? Dá. Mas agora diminuiu. Diminuiu. Eu tô também. O meu tá ligado, só que não tá em direção do computador, não. Não, eu tô no celular, é por isso. É por isso mesmo. Rapaz, e só tem. Acho que é só 4 Vamos pessoas. lá, pessoal. Ok. Lá. Beleza, tava falando aqui pro pessoal no início da aula que eu ainda não coloquei lá no AVA, mas eu já tenho ideia do como vai ser o trabalho de vocês, atividade avaliativa 2. Serão uma lista de 5 polinômios, cada polinômio desse deverá ser gerado um algoritmo, tá? Eu ainda vou elaborar algumas regras, porque se tiver um polinômio assim, 4x ao quadrado mais 3n mais 5, esses 5 são 5 instruções. Eu sei que são 5 instruções. Então eu vou colocar 5 declarações de variáveis aleatórias lá. Certo? Então, assim fica muito fácil, né? Então vai ter umas regrinhas com relação a número de laços, número de instruções, número de declaração de variável. E, além de tudo, o algoritmo ele tem que ter uma finalidade, né? Não é simplesmente fazer o algoritmo por fazer. Ele tem que ter alguma finalidade. Mas isso daí vai ficar tudo explicado lá no PDF de instruções da atividade. Até o final aí do final de semana eu coloco lá para vocês. Beleza? Na aula de hoje a gente vai continuar falando de análise assintótica. Semana que vem a gente vê algoritmos clássicos, né? Insertion sort, quick sort, merge sort. E a gente conclui a análise assintótica, acho que semana que vem mesmo. Tá? Vocês estão conseguindo ver aqui a minha tela? Eu estou compartilhando aqui meu navegador e o slide, tá? Se não estiver vendo isso, por favor. Aqui tá avise. ok. Ok aqui também. Aqui tá ok também. Beleza. Então, senhores, hoje
é mais para reforçar aquelas dicas, né, de como a gente conseguir analisar a complexidade. Levando em consideração que até o momento a gente está trabalhando com problemas de soluções lineares, tá? A gente ainda não vai falar, por exemplo, de divisão e conquista, que já quebra essa linearidade aí e diminui bastante o conjunto de itens a ser verificado. Então, até o momento, é só estruturas lineares. Então, vamos lá. Ó. Análise assintótica, senhores, geralmente é baseada em uma descrição em pseudocódigo. Tudo começa com pseudocódigo, né? Mas para analisar mesmo, a gente precisa de um código-fonte viável. Porque se não for um código de fonte viável, não vai ficar claro todos os passos de instruções, né? Todas as instruções válidas. Certo? Então, essa complexidade de tempo, ela funciona como uma função do tamanho da entrada n, obviamente. Né? Essa entrada n vai influenciar diretamente na complexidade da solução em questão. Obviamente, aqui, a gente já falou isso na aula passada, a gente só vai dar importância para o pior caso. Certo? Então, o algoritmo ele é levado em consideração com relação à sua eficiência quando acontece o pior caso, quando ele tem que fazer o máximo de esforço para qual ele consegue fazer, né, para qual ele foi projetado. Então, o algoritmo assintoticamente mais eficiente sempre, né, ele sempre vai ser a melhor escolha para todas as entradas, não importa o tamanho da entrada. Se você garantiu que ele é assintoticamente mais eficiente, não importa o quanto de entrada que ele vai receber, ele vai ser bem mais eficiente. Beleza, esse tipo de eficiência permite analisar a complexidade de um algoritmo independente do sistema computacional. Aí não vai depender do sistema computacional, vai depender mesmo do próprio algoritmo. Certo? Então, esse slide aqui é justamente o que a gente já tinha falado. Nós ignoramos partes menores e só levamos em consideração aquilo que é mais custoso. Se você lembra da aula passada, aquele exemplo dos gráficos, né, a gente separou um polinômio em dois tipos de gráficos, um com um expoente elevado ao quadrado e um outro sem expoente, com expoente unitário, né, 4n mais 100, alguma coisa assim. E o outro era 6x ao quadrado. Então ficou muito claro naquela situação que o gráfico que tinha o expoente ao quadrado, o expoente 2, ele tinha uma curva muito mais vertical, crescia muito mais rápido. Aquilo ali representava muito mais trabalho computacional, né? Enquanto que a outra parte, que era 4n mais 100, tinha uma curva mais acentuada, não subia tanto. Então, com relação a esse tipo de comportamento, é que a gente só faz a consideração da pior parte do polinômio, né? Da parte mais trabalhosa. Né? Nem está escrito aqui no slide. Ó. Ao ver uma expressão como n mais 10 ou n ao quadrado mais 1, a maioria das pessoas pensa automaticamente em valores pequenos de n. Para o algoritmo, esses valores eles não devem ser considerados como grandezas pequenas. A gente sempre tem que sempre tem que relacionar eles para números grandes, né? Para grandezas maiores, mais representativas. Então, ó, esses valores pequenos são sempre ignorados na nossa análise. E a gente vai sempre levar em consideração valores grandes, que é o que vocês vão fazer lá na implementação do trabalho 2. Então, vocês vão escrever código, vai ser implementação. Então, ó, para valores grandes de n, essas funções aqui do slide, ó, são todas equivalentes, são todas iguais, ó, mesmo sendo funções tem escrita bem diferente. Ó. Primeira função, n ao quadrado. Segunda função, 3 sobre 2, em que multiplica n ao quadrado. Terceira função, 9.999 n ao quadrado. Quarta função, n ao quadrado sobre 1000. Quinta função, n ao quadrado mais 100n. E etc, etc, etc. Eu poderia ter várias funções dessa natureza. Mas todas elas têm a mesma grandeza. Para análise computacional, elas são equivalentes. Por quê? Porque aquela curva de crescimento é bem idêntica. Certo? Todas elas vão crescer com a mesma velocidade. Então, são bem equivalentes. Tá? Esqueci aqui de gravar. Não, estou gravando. Esqueci foi de dar o print aqui. Só um minutinho.
print aqui da aula. Cidade. Beleza. Vamos lá. Então, o que quer dizer? Que essas funções aqui, já que elas crescem com a mesma velocidade, com a mesma intensidade, elas vão ser da mesma ordem, certo? Então, assintoticamente, essas funções representam algoritmos da mesma ordem, que têm a mesma eficiência, tá? Aí tem uma série de dicas para concluir essa nossa análise, né? Se eu tenho uma função fn e essa função é representada por um polinômio de grau d, 2, 3, 4, grau d, por exemplo, então essa função fn ela tem uma complexidade O de n elevado ao grau d, certo? Temos que desprezar os termos de menor ordem, ou seja, se o grau é 2, o n vai ser desprezado. Se o grau é 3, o n ao quadrado e o n vai ser desprezado. E assim sucessivamente. Também, obviamente, os valores constantes, né? Então, para determinar a ordem, somente o maior grau ele vai continuar. Já vimos isso também na aula passada. Precisamos usar a menor classe de funções possíveis, ou seja, um exemplo aqui, ó. 2n, Professor, ele é... Oi? o senhor está passando os slides, tá? Por causa que aqui ainda está no primeiro. Tô passando, eu tô em dicas... Opa, eu tô em dicas para análise assintótica, slide número 21 de 44. Então tá. Tô aqui no 21, beleza? Continuando, temos que usar a menor classe de funções. Por exemplo, ó, 2n, ela é de eficiência O de n, certo? Ao invés de O de 2n, não existe, né? Então, a menor classe é O de n, e não O de 2n. E a expressão mais simples também deve ser considerada. 3n mais 5 é O de n, ao invés de 3n mais 5 é O de 3n. Mesmo caso aqui do meio, né? Então, assim que a gente vai ter que dizer. Quando tenho repetições, né? As repetições ficam claras. A gente fez exercício na aula passada de contagem de instrução. Então, as instruções são baseadas nas repetições. As repetições são um grande vilão da eficiência, né? Quanto mais acontece, maior é o custo computacional, né? Pior é a eficiência do teu algoritmo. Então, ó, em tempo de execução, ela é pelo menos o tempo dos comandos dentro da repetição, obviamente. Né? Multiplicada pelo número de vezes que ela é executada, mais óbvio ainda, né? Então, quantas vezes acontecer a repetição vai ser quantas vezes vai ter as minhas instruções. Por exemplo, ó, aqui é O de n. Esses exemplos aqui, eu não gosto muito dele, porque ele é pseudocódigo, né? A gente sabe que esse cara aqui ele vai se repetir no mínimo n vezes, né? Então a gente diz que ele é O de n. Mas para considerar o polinômio, não teria como, se eu fosse descobrir o polinômio. Não teria como, porque eu não tenho um número de instruções válidas aqui. É um pseudocódigo, né? Pode ter um monte de coisa embutida aqui. Então, não é a melhor forma de representar um algoritmo, né? No caso, para fazer a contagem de instruções. Mas aqui dá para a gente saber que realmente ele é da ordem O de n. Repetições aninhadas, né? Quantas vezes tiver, vão ser quantas vezes nós deveremos multiplicar. Então, se eu tiver pelo menos 2 repetições, 2 laços, 2 fors ou 2 whiles, que seja, ele já vai ter essa ordem, um número de vezes que acontece essas repetições. Né? 2 laços, a ordem vai ser n ao quadrado. Então, é bem trivial também, é bem simples determinar isso aqui. Isso aqui é um conjuntinho de regras, tá? Tem muito texto aqui, tem muita vazão para a questão de múltipla escolha.
Fiquem atentos para essas situações. Né? Repetições aninhadas. A análise é feita de dentro para fora. Tá? O tempo total é o tempo de execuções dos comandos multiplicados pelo produto do tamanho de todas as repetições. Pode ser feito de dentro para fora, quanto também de fora para dentro, não importa. A gente fez exemplo na aula passada de fora para dentro, né? Começando pelo laço mais externo, certo? Começando pelo laço mais externo. Esse cara aqui, a gente sabe que ele vai se repetir o número de vezes que o laço mais externo exigir, né? Se o laço mais externo exige que a repetição aconteça N vezes, o laço mais interno ele vai acontecer N vezes, né? Então, nesse caso aqui, seria n menos 1 vezes n vezes. Certo? Então, teria algum polinômio de grau 2, né? Então, aqui a gente já sabe que a ordem é 2. Bom, condições. Condições é um negócio interessante. Aqui, sempre tem que se priorizar também pelo mais complexo, pela forma que exige mais poder computacional. Então, se eu tenho uma condição que tem uma instrução simples e uma condição que tem uma instrução mais complexa, obviamente a ordem daquele algoritmo vai ser da instrução que vai ter uma condição mais complexa. Ah, não, mas aqui sempre acontece a condição do se. Esse se não acontece uma vez ou outra, professor. Pois é, mas lembra que a complexidade do algoritmo ela é considerada, levando em consideração o pior caso é quando o pior cenário acontece. Mesmo se esse pior cenário aconteceu uma vez ou outra. Então, a complexidade é referente ao pior caso, certo? Então, quando eu tiver condições, a complexidade sempre vai ser da condição que tiver mais instrução a ser feita, né? Obviamente, se eu for contar, ó, aqui eu tenho uma instrução e aqui eu tenho n menos uma instruções, né? Que é igual a n instruções. Então, a complexidade é o que o se não proporciona, né? Aqui o texto ficou um pouquinho complicado, olha só. O tempo nunca é maior do que o tempo do teste mais o tempo do maior entre os comandos dentro do bloco do então e do se não. O que ele quer dizer é que esse tempo nunca vai ser maior do que o pior caso. Esse caso bem aqui, ó. O número de instruções é maior aqui, mesmo acontecendo uma vez ou outra. Quando tem condições, é assim que deve ser considerado. Mesma coisa com subrotinas. Se tiver chamada outra função dentro de uma função, mesma consideração deve ser feita, né? Subrotina deve ser analisada primeiro e depois ter suas unidades de tempo incorporadas ao programa que chamou. É como se tivesse um for dentro do outro, né? Se tiver, por um acaso, uma repetição que chama uma rotina, as instruções dessa rotina devem ser consideradas dentro da repetição, né? Multiplicadas pelo número de vezes daquela repetição. Certo? Aí aqui tem um exemplo também, né? Pseudocódigo. Linha 1 eu tenho a descrição do bloco, não considero. Linha 2 tem declaração de variável, não considero. Linha 3 tem declaração de variável, também é um vetor, não considero. A linha 4, sim, tem uma instrução, né? Atribuição de valor. Linha 6 é um enquanto, né? Então, aqui a gente não sabe se as instruções de verdade, porque é pseudocódigo, mas a gente pode fazer a gente pode ter uma ideia. Então, na linha 6, ela tem uma comparação de n e depois mais n comparações. Sempre que for assim, a gente vai ter sempre n mais 1. Por quê? Porque sempre ele vai fazer a primeira comparação, mesmo se já estourou, mesmo se o valor de i for maior do que n, né? Por exemplo, i é menor do que n? Não, mas ele comparou pelo menos uma vez. I é menor do que n? Então essas instruções aqui acontecem n vezes. N mais uma, porque sempre se compara uma vez, né? Então a linha 6 tem n mais uma comparações, certo? Linha 7 tem N instruções, linha 8 tem N instruções. Beleza? O AI recebe 0 N vezes e o I incrementa em uma unidade N vezes. Certo? Por exemplo, esse caso aqui é um caso que eu não vou considerar lá na atividade de vocês. Ó, não vai valer 100%. Toda vez você vai colocar uma instrução que não agrega valor nenhum ao teu algoritmo. Por que toda vez eu vou colocar 0? Por que eu vou zerar um vetor, né? Não sei.
pode ser que ajude, pode ser que não. Não, porque o zero é o marcador de início, o marcador de final, então eu coloco o zero em todas as posições. Aí tudo bem, faz sentido. Mas não adianta sempre colocar um valor qualquer para uma variável só para contar uma instrução ou outra. Beleza? Então aqui eu fiz essa contagem. E eu tenho um outro laço aqui, que também é da mesma coisa, ó, que é um laço for. Mas aqui eu tenho duas instruções apenas, né? Eu estou atribuindo um valor para i, uma, e eu estou fazendo essa comparação até n, né? N mais uma. Mesma coisa. Só que aqui eu tenho esse laço que acontece o laço mais interno n vezes, né? Acontece n vezes. Porque a repetição mais externa, ela exige que n vezes sejam, n vezes sejam repetidas, né? E essas coisas que vão ser repetidas é um outro laço, que também exige que a sua instrução mais interna seja repetida n vezes. Então, obviamente, eu vou ter que somar essa contagem de instruções da linha 6, do laço da linha 6, com a contagem de instruções da linha 10, né? Vai dar um polinômio grande, mas a maior ordem aqui vai ser 2, né? Porque eu só vou multiplicar só uma vez o n, né? O n por n aqui nessa segunda situação. Então, consequentemente, esse cara aqui ele vai ter a complexidade O de n2, né? O de n ao quadrado. Bom, a gente tem 3 tipos de notação, nós vamos estudar só a primeira, que é a dos extremos, né? A contagem superior, essa ômega é a contagem intermediária e a teta é a contagem inferior, né? Limite assintótico superior, que é o big O, né? Ou então o O grande, que é o nosso caso. A gente sempre leva em consideração a pior situação. Aí limite assintótico inferior, que é o teta, e limite assintótico estrito, que é o ômega. A gente só vai falar mesmo do O, do big O, né? Limite assintótico superior. Que é a notação big O, ou O grande, né? Que faz referência a uma função ou polinômio. Certo? Definição. Definição que é uma parte mais de modelo matemático aqui, né? Uma função f de n, ela é O de g de n, né? Se existem duas constantes, uma c e a outra n0. Certo? Tá, aqui tem uma situação aqui, ó. Eu sempre vou comparar a função inicial com uma determinada função, uma constante c multiplicada pelo o meu g de n, né? Que é o n0. Eu vou já mostrar um exemplo disso bem aí. Por quê? Porque sempre assim eu faço um limite superior. Por isso que é O grande. A gente sempre tem que dizer, a função ela tem que ser menor ou igual do que um determinado limite. Então, C, essa constante C aqui, multiplicada por uma outra função g de n, ela é esse limite superior. Certo? Por exemplo, aqui, ó. Utilizando definição para as notações assintóticas, prove que são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. A afirmativa é a seguinte, ó. Esse polinômio aqui, ele é da classe O de n ao cubo, né? Dá para ver que é, né? Mas como é que eu provo isso aqui? Como é que eu verifico que isso daqui é verdade? Tem uma certa condição? Sim, tem uma certa condição. Então, a condição é incluir aquele C multiplicado por uma certa função g de n. Essa função aqui, g de n, é justamente a classe de complexidade que a gente está propondo, né? É justamente a classe de complexidade. Então, essa classe, esse polinômio aqui, ele faz parte de uma determinada classe de complexidade? Sim, faz. Ó, mas vamos provar. Pega esse polinômio e multiplica por uma certa constante C com o grau em questão, né? Estou dizendo que é N3, então vou multiplicar por C vezes N3. Esse cara aqui, ele vai me dar uma condição, e essa condição ela tem que ser válida comparando com o limite superior. Esse g de n é o meu limite superior. Quem é o g de n? É uma constante qualquer C vezes n ao quadrado, n ao cubo. Beleza? Então isso daqui se torna uma inequação para mim, né? Se torna uma inequação. 3n ao cubo mais 2n ao quadrado mais n mais 1 é menor ou igual do que cn ao cubo. Né? Do que cn ao cubo. Então, se eu for fazer a simplificação aqui desse cara, ó, eu vou tirar aqui o cubo daqui
o cubo daqui desse cara e o cubo daqui, ó, vai dar esse resultado, ó. 3n ao quadrado dividido por 3n ao cubo dividido por n ao cubo dá 3. 2n ao quadrado dividido por n ao cubo dá 1 sobre n, e assim sucessivamente. Então, se eu fizer essa simplificação, ó, o resultado fica 3 mais 2 sobre n, mais 1 sobre n ao quadrado, mais 1 é constante, não precisa simplificar, é menor ou igual do que c. Beleza? Eu preciso colocar um determinado valor inicial para que eu encontre esse determinado c. Então, o valor inicial é essa unidade, né? Esse famoso n0 que a definição falou aqui, ó. Então, esse n0 a gente sempre coloca como 1. Então, 1 sempre vai substituir o valor de n. Certo? Então, para esse cara aqui, ó, eu substituo n por 1. Na verdade, esse cara aqui, que é a minha versão simplificada. Então, fica, ó, 3 mais 2 sobre 1, mais 1 sobre 1 ao quadrado, que é 1, mais 1 é menor ou igual a c. Então, se eu fizer isso daqui, vai dar 7, ó. Vai dar 7. Então, isso daqui é verdade. A complexidade é n ao cubo para situações em que eu tenho um c igual a 7. Beleza? Se eu tenho um c igual a 7, se eu consigo multiplicar esse valor aqui por 7, esse cara aqui ele vai ter uma complexidade O de n ao cubo. Beleza? Mesma coisa para outro caso aqui, ó. Quero provar que 7n ao quadrado é da classe O de n, que não é verdade. A gente já sabe de cara que não é. Mas vamos provar, ó. Vamos provar. Certo? Substituo o O de n por uma função g de n, que é justamente uma constante c multiplicado pelo n, né? Pela ordem aqui, n elevado à primeira potência. Se eu for simplificar, vai ficar assim, ó, 7n menor ou igual a c. Se eu for dividir por n, tirar o n daqui, fica de 7n ao quadrado sobra 7n, e aqui só sobra c. Transformando isso aqui em igualdade, eu não vou ter um valor inteiro para c. Eu não vou ter um valor inteiro para c. Né? Então, não vai existir um valor para c que seja sempre maior do que n. Então, não dá para fazer essa afirmação. Ao contrário da primeira, que dava, né? C era 7. Mesma coisa para esse cara aqui, ó. Tem um polinômio que é 2 elevado a n mais 2. Estou dizendo que ele é da ordem de 2 elevado a n. Já dá para saber que é verdade. Desenvolvendo esse primeiro cara aqui, ó, 2 elevado a n mais 2 é 2 elevado a n vezes 2 elevado a 2, 2 elevado ao quadrado. Então, eu faço a mesma coisa, ó, ordem 2 elevado a n, eu multiplico por 1c. Fazendo a simplificação, fica aqui, ó, 2 elevado ao quadrado é menor ou igual a c. Então, esse cara aqui, eu tenho uma raiz para ele. Então, existe, é verdade, ó, para n0 é igual a 1, c tem que ser igual a 4. Então, existe situação para esse caso aqui. Então, essas classes aqui são verdadeiras. Tá? A gente não vai usar muito esse cara aqui, porque é só definição de função mesmo, só provando um modelo de função para o algoritmo. A gente não vai explorar muito isso. Mas é só especificando que não somente verificando a maior ordem do polinômio que a gente diz qual é a classe de complexidade dele, né? Não, tem alguma forma mais teórica de comprovar isso, que é justamente essas inequações aqui. Tá? Então tem várias classes, né? Já tinha adiantado isso para vocês na aula passada. Tem a classe de complexidade constante, a gente chama que é O de 1. Tem a classe de complexidade logarítmica, que é O log de n. Tem a classe de complexidade linear, que é O de n. Tem a classe de complexidade linear logarítmica, que é O n log n. Tem a classe de complexidade quadrática, O de n ao quadrado. Classe de complexidade cúbica, O de n ao cubo. E classe de complexidade exponencial, né? Que é O de 2 elevado a n. Então, de cima para baixo, aumenta a complexidade, aumenta o trabalho que tem para se executar esse algoritmo, né? Isso daí é muito bem representado aqui pelas curvas no gráfico, né? Curvas não, né? Pelo gráfico, né? Então a gente vê que algoritmos de ordem constante sempre são bons, né? Estão com o custo lá embaixo. Assim que aumenta as ordens, os custos vão lá para cima, né?
Então tá aqui, ó, em ordem aqui de complexidade, as classes de complexidade. O que mais? A gente já falou disso aqui também, né? Complexidade constante, logarítmica. Quais são os algoritmos que são desses tipos de complexidade, né? Exemplo de complexidade constante. Acessar um elemento de um vetor pelo índice. Vamos ver exemplo desses caras aqui. A gente não vai ver ainda de divisão e conquista, soluções de divisão e conquista, que são as de ordem logarítmica. A gente vai ver semana que vem. Vamos ver esses caras aqui, ó, constante e linear. Vamos lá, notações O de 1, O de N, O de N2. Notação de complexidade O de 1, senhores. Ou complexidade constante. Vamos lá. Descreve um algoritmo que sempre vai ser executado no mesmo tempo computacional, né? Independente do conjunto de entrada, né? Não importa. Estou falando de um algoritmo, pode ser um trecho, não um programa inteiro. Tá? Não é solução. Por exemplo, tem uma solução que é para verificar se o primeiro elemento de uma lista é nulo. Olha lá a lista que a gente fez. Né? Qual é a complexidade desse cara? Não, eu quero saber se o primeiro elemento é nulo. Qual é a complexidade? Nenhuma, né? É constante, é O de 1. Né? Por quê? Porque eu já vou direto no índice que eu quero. Né? Só vou fazer uma instrução. O de 1, tá bem aqui. Quem mais? Quem é O de 1? Eu quero acessar um determinado elemento de um vetor, obviamente sabendo o índice desse elemento, né? Então você já vai direto referenciar aquele índice e vai atribuir o valor para alguma variável. Também é O de 1, né? Muito trivial isso, né? Mas por um acaso eu quiser inserir um nó em uma lista encadeada. Qual é a complexidade desse cara aqui? Também é constante. Também é constante, né? Também é constante. Porque eu faço uma comparação aqui, ó. O último item, ele é maior ou igual do que o tamanho da lista? Uma instrução. Se for, eu lanço uma exceção, eu disparo uma exceção. Mais outra instrução, 2. Certo? Isso é uma situação. Uma situação do if, né? Primeiro if. Duas instruções. Agora a situação para o else, ó. Mesma coisa, eu tenho uma instrução porque eu fiz a comparação, ela não foi verdadeira, foi falsa, eu vim para cá. Mas outra instrução, que atribui um valor para a última posição da lista, e depois mais uma outra instrução, que é atualizar a última posição da lista, né? 3, né? Então aqui no if eu teria 2 instruções e aqui no else eu teria 3 instruções. Então é constante também, né? O de 3 é igual a O de 1, né? A gente falou isso na última aula. E para empilhar e desempilhar de uma pilha, também a complexidade O de 1. Ó, para empilhar um objeto X em uma determinada pilha, né? Então tá aqui, ó, pega o topo da pilha, uma instrução, declaro um objeto da célula, 2 instruções, coloco esse valor X no item da célula topo, 3 instruções, aponto a nova posição do topo, 4 instruções, e aumento o tamanho que a pilha tem, né? 5 instruções, né? É O de 5, né? O de 5 é O de 1, é uma complexidade constante. Mesma coisa para desempilhar, né? Mesma coisa para desempilhar. A pilha está vazia, aqui para o if, uma instrução, uma comparação. Sim, está vazia, então eu lanço uma exceção, 2 instruções. Não, a pilha não está vazia, uma instrução porque eu comparei. Não vou lançar essa exceção, mas eu vou fazer outras instruções. Eu vou fazer o quê? Vou pegar o item que está no topo e armazenar em uma variável, 2 instruções. Vou pegar o apontador do topo e atualizar, 3 instruções. Vou diminuir o tamanho da pilha, 4 instruções. E vou retornar o item que eu salvei anteriormente, né? 5 instruções. O de 5 também é O de 1, é constante. Mesma coisa para enfileirar
ou desenfileirar de uma fila, né? Aqui só tem instruções seguidas, ó. Uma instrução para... Deixa eu ver esse cara aqui. Para pegar o ponteiro, né? Quero enfileirar, né? Para colocar o cara na última posição. Depois eu só vou atualizar, coloco o valor e retorno, né? E depois atualizo para null a última posição, né? 1, 2, 3, 4 instruções. O de 4 também é O de 1, né? Aí aqui para desenfileirar é só uma condição se está vazia ou não, né? Tem uma situação para o estar vazia, que é o melhor caso aqui, né? Atribuo nulo para o object item, uma instrução. Comparo se está vazia, sim, está vazia. 2 instruções e lanço uma exceção. 3 instruções. O de 3 é O de 1, né? Caso não esteja vazio, eu só vou fazer 1, 2, 3 a mais. Na verdade, 2 a mais, né? Porque eu tiro um lançamento de uma exceção e adiciono 3, né? Então fica uma instrução, 2 instruções, 3, 4 e 5 instruções, né? Também é complexidade O de 1. Então, para aquelas soluções pontuais daquelas nossas famosas estruturas de dados, essas soluções pontuais, né, as políticas mais tradicionais, é tudo complexidade constante. É tudo complexidade constante, porque a estrutura de dados ela já está bem marcadinha lá. A gente não precisa fazer nada, já que ela está bem construída. Por isso que a gente, utilizando essas estruturas de dados nativas, bem ordenadas, é muito bom, o algoritmo fica muito bom, porque quase não tem custo nenhum, né? Sempre a complexidade vai ser baixíssima, e a eficiência vai ser muito boa, porque não vai ter trabalho computacional nenhum para o computador, né? Agora, se eu tiver que percorrer alguma coisa, aí já complica, porque depende do tamanho dessa coisa. Então, para a complexidade O de N, eu vou ter que percorrer isso linearmente. Por exemplo, eu quero percorrer e retornar o menor item de um vetor. Então, eu vou sempre comparar o valor que eu estou vendo no momento, o índice, com o valor menor, com o valor de comparação. Então, tem uma variável aqui, tem uma função, retorna menor item, que recebe como parâmetro um vetor de tamanho n. Certo? Então, de cara, a gente já julga que o menor valor é a primeira posição desse vetor. Ah, mas não é, tudo bem, a gente vai comparar. Então, a primeira posição do vetor já é a minha menor instrução, já é o meu menor valor. Tá? Uma instrução aqui. Beleza? Agora eu vou fazer a comparação, né? Então, aqui, ó, uma instrução de declaração da variável i, outra instrução de comparação da comparação inicial do i com o tamanho do vetor, e depois seguido de n instruções dessas comparações aqui, e depois mais n incrementos do i. N incrementos do i. Certo? Esse cara aqui, ó, essa comparação, ela pode ser feita n vezes, ou não, né? Quando é que ela não é comparada n vezes? Quando realmente eu sei que o menor é a primeira posição, né? Quando esse vetor está ordenado. Então, quando ele está ordenado, eu não preciso comparar todas as outras posições subsequentes. Eu já sei que ele é a menor posição, então eu não vou mais comparar, né? Não vou mais incrementar nada. Então, esse if aqui, ele vai ser verdadeiro. Então, o menor vai pegar esse valor aqui e pronto. Certo? Ah, tá, mas esse algoritmo aqui, ele vai comparar de qualquer jeito, né? Se tivesse um sentinela, aí tudo bem. Aí não compararia com os restantes. Mas esse cara aqui, ele vai ter que comparar de qualquer jeito, né? Aqui, essa comparação, ela vai acontecer n vezes. E essa atribuição aqui, ela vai acontecer n vezes, né? Então, aqui é n vezes, mais n vezes, mais n vezes, mais n mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, né? Fora o retorno aqui, que também tem mais uma instrução. Obviamente, vai dar um polinômio de grau n, elevado a expoente 1, e aqui vai ser a complexidade O de n. Tá? Então, quando eu vou percorrer alguma coisa, eu vou percorrer o número de vezes, que é o tamanho dessa coisa, dessa solução linear. Outra complexidade O de n, percorrer uma lista encadeada. Ah, mas aqui não tem for, Robert. Como é que não tem o for e você está dizendo que vai comparar tudo? Não tem o for, mas eu tenho uma lista lá completinha, né? E o que me garante que eu vou completar essa lista toda é justamente isso aqui, ó. Enquanto o cara que eu estou apontando não estiver apontando para uma posição nula, eu vou fazer alguma coisa. E essa
condição acontece o número de vezes da lista, né? O tamanho da lista, quer dizer, o número de vezes que é o tamanho da lista. Então tem uma variável aqui, ó, que é alce, que pega o primeiro nó dessa lista. Pega o primeiro ponteiro dessa lista. Então, uma atribuição aqui, ó. Enquanto esse tamanho aqui, enquanto esse cara aqui ele não estiver apontando para nulo, eu vou fazer alguma coisa. Então, eu sempre vou fazer a coisa do número de vezes que acontecer, que é o tamanho da lista. Então, eu tenho uma instrução aqui, eu tenho N comparações aqui. N comparações aqui. Só N, não tem mais um nem nada, não. É N mesmo. Tá? Eu vou ter o quê? Mais uma instrução aqui, mais N instruções aqui, e depois mais N instruções aqui. Esse cara é um pouquinho mais eficiente do for, porque ele elimina uma ou duas instruções, né? Mas é da mesma ordem de complexidade do for. Aqui da mesma ordem de complexidade do for. Certo? Então aqui acontece N vezes, esse cara aqui também acontece N vezes, esse cara acontece N vezes, e esse cara acontece uma vez. Né? Vai dar uma complexidade de ordem N, sim. Né? Aí tem os algoritmos clássicos, né? Que são da classe O de N. Né? Busca sequencial é uma deles, né? Que é justamente isso que a gente está falando. Percorrer elemento a elemento de uma estrutura linear. Busca sequencial é a forma mais simples de busca, né? A coisa mais simples. É pegar o primeiro índice, comparar com o outro, com um valor, não é. Pega o segundo índice, compara com o valor, não é. Pega o terceiro índice, compara com o valor, não é. E assim sucessivamente. Né? Forma mais simples. É aplicável uma tabela organizada como um vetor, então uma lista encadeada. Né? Então pode ser para sequências lineares com índice ou não. Sequências lineares encadeadas. Percorre registro por registro em busca de uma chave. Ok. Quem mais que fala aqui de busca sequencial? A hipótese básica assumida no processo de busca é que o conjunto de dados dentro da qual um determinado elemento deve ser procurado possui um tamanho fixo. Né? Esse daqui vai ser o limite, vai ser o tamanho da tua estrutura. Né? O objetivo da busca é dado um determinado valor x, encontrar a chave que é igualzinho ao valor x, né, que você está dizendo. O índice I permite acesso aos demais campos, obviamente. O que mais? Para estudo, vamos admitir que o tipo item seja composto apenas do campo chave. Só está considerando que é índice e chave, né? Tudo bem. Exemplo, ó, busca para um valor x igual a 19. O I vai ser retornado, vai ser o índice 5, né? Para o valor 45, o índice a ser retornado vai ser 0. Para o valor 8, o índice vai ser 6. Se por um acaso eu estiver buscando um valor que não tem na minha estrutura, né? Um valor que não tem na minha estrutura, eu vou exigir o pior esforço da máquina, porque vai ser o pior caso, ou seja, eu vou percorrer a estrutura inteira e mesmo assim eu não vou encontrar, né? Então, para dizer ainda que eu não encontrei, tem que determinar isso como um valor marcador, né? Pode ser um -1 por um acaso, porque não existe índices negativos, né? Então, quando ele for negativo no resultado da busca, quer dizer que você estourou aí um número de posições e mesmo assim não encontrou. Gastou muito poder computacional à toa, né? Então tem aqui o sequencial, né, com sentinela. O sentinela é quando você adiciona um número a mais, um valor a mais nessa tua estrutura, justamente para garantir que não precisa percorrer toda a estrutura. Né, para não percorrer toda a estrutura. Então, o objetivo é adicionar um elemento de valor x no final da tabela. Né? O sentinela sempre vai garantir que o elemento procurado será encontrado, o que elimina uma expressão condicional, melhorando um pouquinho ainda a performance do algoritmo. Beleza? Então eu só incremento um cara aqui, lá no final, né? Pego o tamanho dessa lista, e enquanto esse cara que chegou ao final ele não for o valor que está no meu índice, eu vou incrementando, né? Se eu chegar lá no N, quer dizer que eu cheguei no final, então eu retorno negativo, como aqui o próprio exemplo sugeriu, né? Se não, se esse if aqui ele nunca foi encontrado, é só um izinho mesmo. Mas ainda é
complexidade linear, ordem O de N. Beleza? Análise de busca sequencial, a limitação é o vetor, é a estrutura linear. A melhor alternativa com relação a eficiências é utilizar uma estrutura encadeada. Porque o que muda aqui na busca sequencial, a gente acabou de falar, né? Ele vai eliminar uma instrução ou outra, né? Na comparação da estrutura com índices, né? Que a gente simples compara com relação ao ponteiro e não ao índice. Aí vai eliminar uma comparação ou outra. Certo? E a complexidade desse cara? Se o primeiro cara que eu estou procurando for... Se o cara que eu estou procurando for o primeiro, né? Vai ser só uma comparação. Ele não é ordem O de N nesse caso. Aí vai ser O de 1. Se o registro for procurado for o último, eu vou fazer o número de posições que tem essa estrutura linear, N comparações. Se for igualmente provável que o argumento apareça em qualquer posição da tabela, em média, ele vai ser N mais 1/2 comparações. Né? N mais 1 sobre 2. Se a busca for sucedida, ou seja, aqui eu procurei, achei na última posição. Aqui eu procurei e não achei. É N comparações também. Como a gente já tinha falado, nós sempre consideramos o pior caso. Né? Então, o pior caso desse cara, da busca mais simplesinha, que é o que vocês sempre usam, que é mais comum, mais tradicional, é o O de N, tá? O de N é um cara bem ruim. Não é pior dos casos, mas ele já é ruim. Tá? Quanto mais escrever algoritmos log de N, melhor. Que a gente não precisa nunca ficar explorando toda a estrutura por inteiro, né? A não ser que realmente seja necessário, se for o último elemento de uma estrutura ordenada. Tá? Mas aí na próxima aula a gente vê algumas técnicas de ordenação que dá para diminuir bastante a complexidade desses algoritmos aí. Tudo bem, senhores? Dúvidas, por favor. Só tá no peso aqui, ó. Vou tirar uma foto aqui dessa aula. 11 pessoas. Muito bem. Professor, a sua parcial, o senhor ainda não sabe como vai fazer, correto? Sei como vai fazer. Vou falar aqui para vocês. A parcial vai ser uma lista de 5 polinômios, certo? Ah, tá. N ao quadrado mais N mais 5. X ao cubo mais 2N mais 3. Ah, você falou no começo, né? Falei no começo da aula. Então vai ter 5 polinômios. Só estudei já na prova. Não peguei só metade do meio. Ah, tá. Cada polinômio com... Oi, o que tem a prova? A questão da prova. Vai ser esse assunto ou só esse assunto específico ou vai ser do início até agora? Não, vai ser só esse assunto específico. Vai ser de análise do início lá de análise assintótica, mais essa parte aqui de contagem de instruções. Aí vai ter algoritmos, vai ter ordenação, que vai ser os algoritmos clássicos, né? Insertion sort, merge sort, quick sort, double sort. E vai ter também mais umas aulas de problemas N e problemas NP complexos. Nós temos, acho que 4 aulas, ó. Ou é 3? 4 com essa. Acho que tem mais 3. Então dá pra gente desenvolver aí. Mas o assunto da prova vai ser tudo, viu? Ah, sim. Tudo bem. Beleza, então, pessoal. Boa noite. Muito obrigado e até semana que vem. Robert, essa aula vai estar disponível lá no portal? Tá, ela tá lá no portal. Essa gravação, no caso. 6, cara. Ah, a gravação eu vou colocar o link lá, amanhã. Beleza, então, valeu. Semana passada já tá lá, professor? Tá lá. Ainda não, cara, ainda não. O último link é o 30/4, desculpa. Ó. Da semana passada foi 7/5, né? Não tá não. Vou colocar também. Tá, só do 30/4. Beleza? Valeu então, pessoal. Boa noite.